Olá, aqui é o Leandro Tagliazucchi. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Então a palavra inicial aqui hoje é Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí, após isso, Jesus ele conta uma parábola que eu vou resumir aqui. Que é o que? Um servo que devia a seu senhor uma quantia muito grande. E então esse senhor foi fazer o acerto de contas com ele. E ele não tinha como pagar essa dívida. Então o senhor mandou vender a sua esposa, seus filhos, esse servo e tudo que ele tinha para que essa conta fosse paga. Mas esse servo, ele se prostrou, chorou, pediu que ele tivesse paciência e desse mais tempo para que ele quitasse essa dívida. Esse senhor teve compaixão desse servo, então liberou ele dessa dívida, perdoou a dívida dele. E esse mesmo servo que foi perdoado dessa dívida tão grande, ele também tinha um servo. E este servo, ele devia uma quantia muito irrelevante, muito pequena para este outro servo. E aí, esse mesmo servo que foi perdoado dessa dívida gigante, ele teve coragem de ir lá cobrar essa quantia irrelevante do servo dele e oprimir ele a ponto de mandar ele para a prisão por não pagar essa dívida. E aí os seus companheiros que ficaram vendo essa situação, eles contaram para o senhor deste servo que foi perdoado dessa grande dívida. E aí, lendo lá a palavra no Mateus capítulo 18, no 32 diz: Então o Senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos carcereiros, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então nós vemos que este servo ele foi perdoado de uma dívida muito grande. E ele não teve compaixão daquela pessoa, do servo dele, que devia uma quantia irrelevante. Da mesma forma, nós temos que olhar para dentro de nós. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus por algo que nós falamos, por algo que nós fizemos? Quantas vezes nós ferimos alguém em nossas vidas, em nossa caminhada? E aí, quando nós caímos, nós pecamos, ou nós ferimos alguém, nós nos arrependemos e choramos e queremos o quê? Ser perdoados. Mas aí, quando é alguém que nos fere, nós ficamos o quê? Com o coração endurecido, nós não queremos perdoar. Nós ficamos ali com o coração enrijecido, com raiva dessa pessoa por ter nos ferido, e nós queremos vingança no nosso coração. Então essa não é uma atitude de homem e mulher de Deus. Se você quer ser perdoado, a palavra diz que você tem que perdoar. O próprio Jesus, ele nos ensinou a orar no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então fica a pergunta: como você tem perdoado os seus devedores? Da mesma forma que você tem perdoado as pessoas, você será perdoado. Então nós temos que estar a todo tempo trabalhando perdão em nossos corações, para que a gente venha perdoar aquelas pessoas que nos feriram, para que a gente venha ter uma vida maravilhosa na presença de Deus. A palavra fala em Mateus 5, versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é mansidão, longanimidade. Então, se nós queremos ver a Deus, se nós queremos estar próximos de Deus, se nós queremos ter intimidade com Deus, se nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos o quê? Ter o nosso coração limpo. Limpo de quê? Limpo de raiva, de toda inveja, de toda amargura, de tudo aquilo que não provém de Deus para as nossas vidas.
Então, em todo momento, uma das coisas que nós precisamos fazer é estar andando em amor, andando em perdão, perdoando aquelas pessoas que são falsas com a gente, perdoando aquelas pessoas que nos apunhalaram pelas costas, perdoando aquelas pessoas que te traíram, perdoando aquelas pessoas que não souberam lidar com você da forma correta. Então nós temos que andar em perdão, perdoando essas pessoas. Então todos os dias vão surgir situações para que a gente venha perdoar as pessoas. E nós devemos andar em perdão, perdoando. A palavra diz também que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então todos nós corremos o risco de cair a qualquer momento. E aí quando caímos, nos arrependemos, nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus nos purifique, que Deus nos levante, nos mantenha de pé. Mas para que isso aconteça, a palavra diz o quê? A palavra diz o quê? Que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Como que eu vou chegar na presença de Deus pedindo perdão pela minha queda, pelo meu pecado, pela minha falha, seja com alguém ou seja com Deus? Como que eu vou pedir perdão a Ele se eu não estou perdoando aquelas pessoas que me ofenderam, aquelas pessoas que pisaram no meu calo? Então nós devemos andar em perdão. E aí você precisa também lembrar desde quando você nasceu. Pensa se sua mãe ou seu pai, se eles te abandonaram, você precisa perdoar eles. Se eles não souberam te criar da forma que você gostaria, que você achava mais correta, você precisa perdoar eles, liberar o perdão no coração deles. E aí vem para a escola. Chega na escola, o bullying que você sofreu, quantas vezes que você foi ofendido, você precisa perdoar essas pessoas para que você seja livre. Na sua adolescência, quando você começa já a se envolver sentimentalmente com as pessoas, aquelas pessoas que te desprezaram, aquelas pessoas que te jogaram para baixo, você precisa perdoar essas pessoas. Aquelas pessoas aquelas pessoas que te traíram, você começou a amar, você se apaixonou por alguém, alguém te traiu. E aí entra a questão de casamento, entra a questão de namoro, entra a questão de amizades, pessoas que te traíram, que foram falsas com você. Então, independente da situação, seja ela que tenha muito tempo ou seja uma situação mais recente, você precisa perdoar. Quantas pessoas nós conhecemos que está com a vida totalmente travada, com a vida totalmente destruída, porque fica remoendo alguma situação que alguém aprontou com ela. Quantas pessoas nós vemos que não conseguem ser felizes em um relacionamento porque já foi traído? Quantas pessoas a gente conhece que não consegue mais confiar num parceiro ou numa parceira porque já foi traído? Então nós temos que limpar o nosso coração, nós temos que crer que Deus tem o melhor para a gente. Que a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então se Jesus veio nos ensinar a perdoar, a amar até mesmo o nosso inimigo, nós devemos andar em amor. Não importa quantas vezes seja necessário a gente perdoar. Da mesma forma que nós já caímos várias vezes e Deus nos perdoou, até mesmo nos mesmos erros. Quantas vezes nós já caímos nos mesmos erros e aí várias e várias vezes nós íamos lá e falava: Senhor, me perdoa por isso, mais uma vez eu caí nisso, mais uma vez eu feri alguém, mais uma vez eu falei o que não deve, mais uma vez eu gritei, mais uma vez eu perdi o controle. E quantas vezes nós temos que pedir perdão a Deus pelo mesmo erro, até que a gente venha aprender e tenha melhor domínio da nossa vida. Então, da mesma forma que nós pedimos perdão a Deus, da mesma forma que nós queremos ser aperfeiçoados por Deus, nós devemos também orar e perdoar essas pessoas, assim como Jesus na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, se alguém te feriu, se alguém te traiu, se alguém te magoou de alguma forma, perdoa essas pessoas para que você seja livre. Não importa se essa pessoa não importa se essa pessoa veio te pedir perdão ou não. O importante é que você perdoe, que você se sinta livre
para viver a sua vida. Você não fique preso a essas situações de mágoa, de amargura, que só vão trazer destruição para a sua vida, que só vão atrasar a sua vida. Então, se você quer ter uma vida maravilhosa na presença de Deus, se você quer ser perdoado dos seus pecados, das suas falhas, você precisa perdoar. Então, que Deus venha nos perdoar, que nós possamos nos perdoar também dos nossos erros, porque muitas vezes nós caímos, erramos e nós ficamos lá nos julgando. Eu não presto mesmo, eu nunca vou mudar mesmo, eu nunca vou conseguir vencer, eu nunca vou conseguir mudar a minha personalidade, nunca vou conseguir mudar o meu caráter. Então, que nós também venhamos nos perdoar e que essa seja a nossa caminhada, que nós venhamos andar em amor, andar em paz, para que o nosso coração esteja leve, esteja limpo, para a gente sentir a presença de Deus, para que a gente venha ser luz nesse tempo, para que a gente venha fazer a diferença. Então, perdoe aqueles que te feriram, perdoe aqueles que vieram contra você, porque eles não sabem o que fazem. Então, que nós venhamos finalizar esse vídeo lembrando de como Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se nós ainda não sabemos perdoar ou não conseguimos perdoar os nossos devedores, que a gente ore de uma maneira um pouco diferente e fale: Deus, me ajuda a perdoar os meus devedores, me ajuda a perdoar os que me feriram, me ajuda a perdoar aqueles que me abandonaram, aqueles que me traíram, aqueles que feriram o meu coração. Me ajuda a perdoar essas pessoas, que eu seja livre para te buscar em espírito e verdade, que eu seja livre para andar em amor, para perdoar essas pessoas. Se você ainda tem alguma ferida que você não está conseguindo perdoar, continue orando, continue buscando. E eu sempre digo, busque um livro que fale sobre perdão, busque pregações que falem sobre perdão, e aos poucos Deus vai ministrando no seu coração e vai dando as estratégias. Então, que Deus abençoe. Essa é a minha mensagem para você hoje, que nós venhamos andar em amor, em perdão, para que da mesma forma Deus venha derramar cada vez mais o seu amor sobre as nossas vidas e venha nos perdoar das nossas falhas também. Beijos, Deus abençoe.